Salve pessoal, tudo bem com vocês? A linha retórica do governo desde que assumiu é a de que trabalha para colocar o pobre no orçamento. Já tem um tempo que eu venho falando que não é bem assim, que isso tem uma carga bem forte de propaganda e tem gente que tem dificuldade para entender isso. A linha narrativa do governo e da oposição é a de que o governo está trabalhando para equilibrar as contas apenas pelo lado da arrecadação. Da parte do governo, o discurso é de que estão lidando com privilégios tributários, que vão cobrar de quem não costuma pagar imposto e tudo mais. Da parte da oposição, é a ideia de que o governo está aumentando imposto e que esse ajuste pelo lado da arrecadação vai forçar um aumento de impostos da carga tributária sobre o cidadão. Do jeito que está colocado, esse debate é bem rebaixado e a situação é bem mais complexa do que isso. Eu afirmo aqui com tranquilidade que tanto o governo como a oposição estão errados nisso. O governo não quer bancar o desgaste de ter uma retórica de corte de gastos sociais para não desgastar com a base, e a oposição não quer reconhecer que o governo está fazendo cortes porque isso deixaria escancarado que o programa econômico deles não é tão diferente quanto vende. Nessa semana, o governo anunciou revisão no benefício de prestação continuada e eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Infelizmente, isso é mais um ataque contra os pobres brasileiros e isso é indefensável. Mais ainda quando vem de um governo que diz trabalhar pelos pobres e diz querer colocar o pobre no orçamento. Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, para ativar as notificações quem quiser ser avisado quando vídeos novos saírem. Gostaria de agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado até aqui. É esse apoio que me permite continuar esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Fica o convite para se tornarem membros. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e agora tem até um grupo no Telegram para os membros. É só clicar em Seja Membro embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Então, gente, vamos lá. A Folha de São Paulo divulgou nessa última quarta-feira um documento do Ministério do Planejamento e Orçamento que indica que o governo prevê um corte de 6,6 bilhões de reais no benefício de prestação continuada. O corte, carinhosamente chamado de pente fino, vai vir a partir da revisão dos cadastros, o que traria essa suposta economia aí destacada. Esse documento que eles tiveram acesso é uma nota técnica que depois também foi confirmado pelo Estadão a partir da Lei do Acesso à Informação. O benefício de prestação continuada é um dos principais braços da política de assistência social no Brasil e é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é popularmente conhecido como LOAS e funciona como uma garantia de renda mínima para uma parcela da população em situação de vulnerabilidade. O BPC é uma garantia de renda mínima de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que causem algum tipo de impedimento permanente. Para conseguir o BPC, a pessoa elegível para o benefício tem que viver em uma família com renda inferior a um quarto de um salário mínimo por cabeça. De cara, a gente já tem uma questão a ser discutida aqui. Uma família em que você tem uma pessoa com deficiência permanente ou um idoso e uma renda per capita de um quarto de um salário mínimo já é uma família muito pobre. Imagina o seguinte: você tem uma família ali com 4 pessoas, onde uma trabalha ganhando um pouco mais de um salário mínimo, e essa pessoa tem que arcar com a casa e lidar com as despesas de uma pessoa idosa ou de uma pessoa com deficiência. A pergunta que eu te faço é a seguinte: é fácil? Não, né? Isso já mostra que esse benefício é feito para aquela galera que tem uma situação bem complicada. É uma espécie de alívio. Na minha família, tinha gente que recebia o BPC e era uma situação de bastante pobreza, mesmo depois de receber o benefício. Pelo menos nesse caso em específico, essa pessoa vivia em uma casa que era da família e não pagava aluguel, então ela conseguia se alimentar na média ali com o salário mínimo que recebia. Agora, você imagina retirar isso dela ou reduzir isso para menos de um salário mínimo? Pois é isso que está no debate hoje em dia. O documento do governo diz que vai ser feita uma revisão de cortes para 670 mil pessoas e a meta do governo é de cortar cerca de 55 mil pessoas por mês, de janeiro a dezembro do ano que vem. A ideia desse corte, em tese, é pegar quem está fora do cadastro único, que é aquele cadastro que o governo mantém de quem são os beneficiários da política de assistência social, ou pegar quem está com esse cadastro desatualizado. Só que aqui eu queria fazer um debate com vocês. A primeira coisa óbvia é que isso é mais um fato que mostra que esse discurso de que não vai ter corte não existe. É pura retórica, tanto do governo como da oposição. E aqui tem uma malandragem do discurso do governo e que vai ser usada para ser vendida para o militante ter que lidar com a contradição entre ser de esquerda ou se achar de esquerda e defender corte de benefício social.
O discurso é de que isso é um pente fino, de que não vai afetar quem realmente precisa e que isso é só para pegar quem recebe o benefício sem ter a necessidade. Veja, gente, quando o governo fala em uma meta de cortar X benefícios por mês, ele joga por fora todo esse discurso. A questão aqui é justamente retirar as pessoas do benefício. É claro que quem recebe sem ter necessidade tem que ser cortado. Mas quem são essas pessoas de fato? Vocês acham que tem uma massa de pessoas de classe média recebendo benefício do governo sem poder? Ainda mais o benefício de prestação continuada? Tem mais uma coisa aqui. O governo poderia simplesmente falar o seguinte: a gente identificou que tem um número X de pessoas recebendo benefícios sem ter a necessidade. Essas pessoas vão ser cortadas e esse valor vai ser destinado a novos benefícios ou reorganizado na política de assistência social para garantir que o governo realmente ajude os que mais precisam. Mas o que está sendo colocado aqui é simplesmente austeridade. É isso. É o corte pelo corte para dizer que está fazendo o dever de casa. Na prática, o que vai acontecer é o governo tirar 6,6 bilhões de reais da economia, dos mais pobres, o que vai ter um impacto econômico e político. E tem uma questão bastante evidente aqui, que quem nasceu, viveu e convive nas camadas de renda mais baixa, como é o meu caso, sabe como funciona. A política de austeridade e a burocracia, ela caminham lado a lado nesse caso. Por quê? Para fazer essa economia, a ordem é subir o sarrafo para atender aos critérios dos benefícios. Isso cria uma cultura no serviço público de dificultar o acesso a esses benefícios por puro corte de gastos. Um lugar que acontece isso com relativa tranquilidade é o INSS. Quantas pessoas você não conhece que tentaram aposentadoria ou um benefício como auxílio-doença e ele foi negado em situações que são simplesmente absurdas? Recentemente, um tio meu teve aquela infecção no coração, a miocardite, e precisou acessar o auxílio-doença. Sabe quantos meses ele ficou esperando o resultado? 4 meses. Um outro tio meu, não tem muito tempo, fazia entrega de moto e teve um acidente que prejudicou a coluna e ele estava com muita dificuldade para andar e se locomover. Ele teve o seu auxílio-doença negado. É mole. O cara, entregador de moto, ele não conseguia nem andar direito, mas para o perito do INSS estava tudo normal. E é a mesma coisa que vai acontecer no benefício de prestação continuada. Eles vão pegar ali no sistema quem não atualizou o cadastro, quem está com algum erro no preenchimento, na concessão, e vão cortar. Não importa como a vida do cara está, se ele está passando fome, se ele está com dificuldade, mas ele vai ser cortado pela formalidade e vai ser jogado na miséria pelo governo. E essa lógica ainda tem outro lado. Ela alimenta a corrupção. Como eu já disse aqui antes, austeridade e corrupção caminham ali lado a lado. Como o objetivo do governo é cortar a qualquer custo, mesmo que isso signifique retirar o direito das pessoas, muita gente acaba se aproveitando disso para usar a sua posição para tirar proveito pessoal. No caso da aposentadoria, isso é muito comum. Você tem uma fila enorme de pedido de aposentadoria, pessoas que têm o direito e não conseguem, daí outras oferecem a oportunidade de furar a fila, vocês sabem do que eu estou falando, e garantir esse direito. Daí você vai alimentando esse círculo interminável de corrupção. E ainda tem um efeito político que pouca gente percebe nesse tipo de postura do governo. Uma coisa que fica marcado numa parcela do discurso que depois alimentou a extrema-direita no Brasil foi essa condenação da assistência social. As pessoas pegam casos isolados de pessoas que utilizam benefícios sem ter o direito e tentam martelar esse discurso para forçar uma redução ou a extinção desses benefícios. A ideia é generalizar esse papo de que a assistência social só alimenta vagabundo, que as pessoas não trabalham por conta disso e tudo mais. Pega o caso do Bolsa Família. Já existe uma tonelada de dados que mostram que a taxa de fertilidade entre as beneficiárias do Bolsa Família é menor do que a média. Mas tem gente até hoje insistindo na narrativa falsa de que ele estimula as mulheres a terem filhos para receber o benefício. Aí pegam um caso específico, alguns exemplos ali fora da curva, e usam isso como justificativa para generalizar para todo mundo. O que o governo está fazendo agora com essa política de corte no BPC é alimentar esse discurso. Ele está alimentando a narrativa de que o benefício sustenta quem não precisa, que tem um monte de gente pendurada e que precisa ser cortada. E isso alimenta politicamente qual lado do espectro político? É aquilo que eu comentei no meu vídeo que saiu na terça-feira. A extrema-direita não seria tão forte se o seu discurso não fosse normalizado pelos que se dizem moderados. Ao vir com essa conversa de que vai revisar, de que vai fazer um pente fino para cortar, eles passam a mensagem de que tem um corpo de pessoas ali usando sem ter direito. E pode até ter gente usando sem ter direito sim, mas eu duvido muito que seja a maioria. Eu duvido que isso seja generalizado dessa forma. Como eu já comentei aqui antes no canal, a oposição criticava o Bolsonaro por criar filas enormes para os benefícios sociais e usava isso para desgastar ele com os mais pobres. Aí o Bolsonaro foi malandro e destravou as filas na época da eleição para bancar de bom moço e ganhar voto.
E agora, o que que a turma que estava na oposição faz? A mesma coisa. Ela sobe o sarrafo, ela tira ali a turma que o Bolsonaro colocou, ela vai criando empecilhos, dificuldades e criando filas. Eu já falei, a crítica tem que ser ao oportunismo eleitoreiro do Bolsonaro, não ao fato de ampliar benefícios sociais para os mais pobres que precisam. E ainda tem uma outra coisa nessa brincadeira toda que eu já falei inúmeras vezes aqui. Esse ajuste não vai funcionar. Por quê? Porque as coisas não funcionam como uma conta de padaria desse jeito como eles tentam vender. O gasto público e a arrecadação têm efeitos na dinâmica econômica. Dependendo de como eles são feitos, eles afetam a economia de formas diferentes. E aqui eu trago um estudo divulgado pelo Núcleo de Macroeconomia das Desigualdades da USP, que apresenta de forma cristalina isso. Eles discutem justamente essa proposta de ajuste do governo que eu estou discutindo aqui com vocês. Basicamente, eles pegam cenários diferentes para um ajuste fiscal e eles testaram qual seria o resultado simulando um ajuste de 1% do PIB. Na tela com vocês está o gráfico que eles fizeram com as simulações. Quando o governo faz o ajuste do lado dos investimentos, há uma queda de 2,4% do PIB e um aumento da relação dívida-PIB. Quando o ajuste é feito com os benefícios sociais, o efeito é semelhante, com uma queda de 1,8% do PIB e uma redução de 0,2% da relação dívida-PIB, que é uma redução ínfima. Quando envolve corte de subsídios, é o cenário em que tem menor queda no PIB e maior queda na relação dívida-PIB. Agora repara no lado direito, quando o governo associa o ajuste do lado da receita com o aumento de investimento e de benefícios sociais. A gente tem aumento do PIB, queda relevante da relação dívida-PIB. E detalhe, ainda tem a situação do equilíbrio fiscal que muitos dizem perseguir. Me parece que a questão aqui é bem simples e racional. Você tem que cortar subsídio, você reorganiza os impostos, aumentando a arrecadação sobre os mais ricos e diminuindo sobre os mais pobres, e melhora a situação dos investimentos, inclusive os investimentos sociais. De uma vez só, você faz a economia crescer, você aumenta a arrecadação e você reduz a relação dívida-PIB de forma robusta e consistente. Mas é isso que o governo está fazendo? E aí eu trago outro dado para vocês desse mesmo estudo. Cada real gasto com investimento gera R$ 2,6 em crescimento do PIB. E cada real gasto com benefício social gera para o PIB R$ 2,18. O resultado prático dessa medida que o governo vai tocar agora é simplesmente derrubar a economia, retirar o poder de consumo dos mais pobres e piorar a relação dívida-PIB. Vocês entendem o problema? E antes de encerrar, eu queria levantar uma discussão rápida aqui. Meu amigo que se entende por esquerda e que está assistindo a esse vídeo, tem como defender essa agenda? A situação que está colocada hoje pelo governo é essa. Eu já falo disso tem tempo. É redução de piso constitucional, redução do valor de benefício social e daqui a pouco vai aumentar a pressão para a redução da aposentadoria. Nas notícias que eu trouxe aqui para preparar esse vídeo, a imprensa já está jogando a pressão sobre a política de valorização do salário mínimo, que é uma boa política, inclusive. Eles já vêm com o papo de que isso vai forçar o aumento da Previdência, vai forçar um aumento com gasto com BPC, e que isso é preocupante, que é explosivo e tudo mais. E já vem com papo ali, né, dos segundo especialistas, que geralmente são aquelas pessoas que só estão ali para representar a agenda política do mercado. Então, há uma pressão para forçar uma redução das aposentadorias, do benefício de prestação continuada, para cortar o salário mínimo ou para congelar o salário mínimo. E aí você pode olhar e pensar, essa mídia é cretina mesmo. Só que o problema não é só a mídia. A agenda do governo força essa discussão por colocar uma trava nos gastos. Ela coloca uma trava da pior forma possível. Quando o governo chega e fala que os gastos vão ter um teto, o que ele está fazendo é forçar uma redução de todos os outros gastos que crescem a uma proporção menor que o teto de gastos permite. Então não adianta reclamar. E vejam, é um teto de gastos que o próprio governo Lula colocou. Ele não era obrigado a fazer isso, ele não foi pressionado pelo Congresso a fazer isso. Ele fez isso como uma política de agrado ao mercado depois que eles retiraram o teto de gastos que o Temer tinha introduzido ali em 2017. E aí, cabe à pessoa que se diz de esquerda refletir um pouco se ela é mesmo de esquerda ou se ela vai defender esse tipo de coisa, porque os dois ao mesmo tempo não dá. E para finalizar, eu deixo uma reflexão que depois eu vou desenvolver em outro vídeo. Talvez seja o caso de começar uma campanha pela volta do Temer, dado que o programa que está sendo tocado hoje é o programa do Temer com algumas atualizações e com um banho de voto popular, e é melhor deixar então o original do comando do que uma cópia fantasiada de esquerda. O prejuízo é bem menor nesse caso. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.